Tudo bem? Outras coisas que acho que uma informação importante é bom, acho que eu já tinha comentado que a prova vai ser o dia 17 de junho, né? E a prova vai ser também múltipla escolha e vão ser 10 perguntas. Então é isso, tá? Então vamos começar com a aula. Hoje acho que a Ô, aula vai. Oi, dá licença, boa noite aí. boa noite. Depois eu não sei se o senhor vai explicar um pouquinho sobre aquelas aulas práticas lá. Vou. Ah, Bom, legal. a gente Aham. pode falar agora. É o seguinte, as aulas práticas elas vão acontecer, dado que a gente está com pouco tempo, tá? Uhum. E obviamente o ideal agora vai ser vocês ficar melhor preparados para a segunda prova. Essa aula e a próxima, que vai ser resumo, vamos dedicar só à parte teórica, não vamos acrescentar nada novo, né? Ou seja, semana que vem não é nada novo. Vai ter a prova e depois vamos ter uma aula onde a gente vai fazer a parte prática, tá? Mas é isso, vai ser só depois da prova, ok? E caso for necessário, a gente pode discutir também da prova, mas vai ser uma semana depois. Ah, ok. Porque eu vi no AVA lá, eu achei que teria que fazer aquilo ali para valer ponto, alguma coisa assim, né? E eu não estou entendendo como que eu vou fazer aquilo ali, entendeu? Ah, não, pode ficar Tá, tranquilo, tá não, ok. não vai ter pontos, não. Até porque acho que alguns podem ter dificuldades com o computador, não sei. Então, eu não queria obrigar ninguém, tipo, realmente, bom, alguém que tivesse dificuldade, que não tivesse o computador mesmo, não conseguir fazer a prática, porque para fazer a prática, a gente vai ter que baixar um programa, chama MD Solids. Então, é isso. Mas vai ser só uma semana depois da prova, ok? Para que Ok, fique tranquilo. ok, perfeito. Obrigado. Nada. Ok, vamos começar com a aula. A aula de hoje acho que vai ser bem rápida. Eu tentei pegar só a parte mais, acho que as coisas principais. Não vou focar muito na parte de como eu cheguei nas equações. Vou colocar diretamente as equações e vamos Buenas só. noches, mi amigo. Boa noite. E a gente vai focar somente na parte do quê? Dos exercícios, tá? Eu acho que e dessa forma acho que não vai demorar mais de 1h30, talvez. Então, com a aula da semana passada, então primeiro, a semana já faz a última vez que a gente se viu realmente aqui na aula ao vivo, a gente conseguiu encerrar a unidade 3. A unidade em 3 encerrou com essa sessão 3.3, que é a parte de estado plano de tensões, onde a gente viu a parte de tensões principais, ok? E semana passada eu disponibilizei lá no YouTube ou lá no AVA, como vocês quiserem, uma aula onde trabalhamos a sessão 4.1 e 4.2. Hoje, ou ainda hoje, eu vou disponibilizar um exercício, tá? Onde vocês vão resolver um exercício dessa parte de estado plano de tensões e um exercício da aula da semana passada. É, eu acredito que principalmente essa segunda parte, a da semana passada, é simples. Vocês vão ver que basicamente o uso de duas equações e acabou. É isso, tá? Então, E hoje, então, já para encerrar o tema da disciplina, vai ser a parte de sessão 4.3, que é a parte de cálculo de eixo de transmissão, que talvez seja a aplicação mais usada eh, na parte principalmente parte mecânica, tá? Eu acho que é o conceito que resume muito bem como é que aplica os conceitos que a gente discutiu semana passada. Então, assim, falando rapidamente da semana passada, a gente falou do que é a torção, tá? E basicamente focamos na torção de eixos, ou de barra cilíndrica, falando assim. Na disciplina não trabalhamos ainda os outros elementos, tipo torção de barras retangulares, por exemplo. A gente só vai focar nessa aqui, tá? Então, se vocês pegam uma barra cilíndrica que nem essa daqui e fazemos um corte, vocês vão ver que, bom, tem um monte de pedacinhos,
que compõe Professor, todas essas... Oi? desculpa, a gente está vendo só a sua câmera. Opa, sério? Nossa, espera aí. Obrigado, Marina. Acho que estava faltando aqui. Bom, desculpa, eu vou voltar. Agora sim. Bom, a primeira parte, bom, era isso, tá? Que eu estava falando da ementa da semana passada, que a gente já trabalhou a unidade 3 e a unidade 4, então trabalhamos a sessão 4.1 e 4.2. De novo, aí eu repito que da sessão 3, por 3.3 e da sessão 4.1 e 4.2, eu vou disponibilizar ainda hoje um formulário, uns exercícios para você resolver. Vão ser basicamente 2 exercícios, tá? E 3 exercícios, desculpa. E pronto, tá? Esse daí seria para entregar semana que vem, mas eu vou colocar assim, a forma mais simples, que vocês vejam que é simplesmente aplicar uma equação e acabou. E hoje já vamos trabalhar a parte de eixo de transmissão, que é a aplicação, acho que mais conhecida do estudo de torção. Então, da semana passada, a gente estava falando um pouco do que é a torção, mas torção de barras cilíndricas, tá? Que nem essa daqui. Primeiro porque talvez seja porque talvez seja o elemento mais comum, tá? Nas aplicações. E é por isso que a gente vai... E tem bastantes coisas que você pode discutir em relação a isso. Agora, quando a gente analisa esse tipo de barras... Nossa, alguém... O que está acontecendo? Está passando sozinho isso. Desculpa, gente. Vou tirar esses efeitos aqui. Então, quando a gente analisa, faz uma seção transversal aqui, por exemplo, quando temos um torque aplicado aqui, um torque aplicado aqui, porque é isso que a gente fala quando tem torção, é torques. A gente vai ver que se realizamos um corte aqui, o torque que vai ter aí na seção transversal tem que ser necessariamente igual a um desses aplicados nas pontas, tá? Agora, falando na parte de deformação, podemos dizer o seguinte: pensa que esse eixo está com essas estrias desse tipo aqui. Isso daí poderíamos falar também que é uma engrenagem, né? Que é um elemento mecânico que também tem uma parcela de torção. Então, se a gente pega esse elemento e deforma, a gente pode ver, né? Se vocês pensam essa torção, se você torce esse material, podemos ver que justamente essas barras aqui, elas vão tender a se inclinar, tá? Então, cada um desses elementos vão ter uma deformação longitudinal, né, ao longo dessas estrias, mas os elementos, tá, que estão aqui na seção transversal, eles também vão ter um deslocamento. Okay? Isso daí é importante. Tudo isso para dizer, ok, se vocês veem isso daqui, basicamente você está deslizando um plano em relação a outro. E quando você tem um plano em relação a outro deslizando, tá? Que sem tem forças tangenciais atuando, vocês têm tensões cissaliantes, ok? Que é isso que a gente representa como tal, com a letra grega tal. A tensão cissaliante, acho que a gente já discutiu em aulas passadas. Eu tentei discutir semana passada também um pouco. Então, o que a gente vai ver agora, bom, vimos semana passada e vou mostrar, é como calculamos essa tensão aqui, esse tal. Então, se a gente pega, deixa eu voltar aqui, uma seção transversal, tá? A seção transversal aqui, por exemplo, desse eixo, e analisamos como é que se comporta nas tensões ao longo do eixo, vamos obter isso, tá? Isso quer dizer que as maiores deformações... Caramba, tem uma coisa... Só um momento, gente. Eu vou ter que apresentar assim, porque está com problema com os slides, está passando sozinho. Beleza, então vamos ver esse daqui, tá? Quando a gente analisa esse elemento aqui, que é a seção transversal da barra, a gente vê máximas tensões,
essa máxima tensão acontece na superfície, ok? Agora, isso daí a gente pode ver, porque, por exemplo, se vocês pegarem uma barra cilíndrica e torcem ela, fazem uma torção nela, vocês podem ver que a máxima deformação acontece na superfície. Portanto, as máximas tensões também vão acontecer. E como é que a gente calcula essa tensão máxima, que geralmente é a mais importante? Desse jeito aqui, ó. Pega o torque, ok? O torque que está atuando na barra, multiplica ele pelo raio do círculo, né, da seção transversal, o raio, e divide pelo momento polar de inércia, esse J aqui. Agora, o que é esse tal momento polar de inércia? Que eu vou, estou mostrando aqui, ó. Esse momento polar de inércia que está aqui, tá? Esse momento polar de inércia, ele não é mais do que uma propriedade geométrica que me diz a facilidade que tem um elemento de ter torção, basicamente de se deformar, de ter uma deformação devido à torção. Agora, esse momento polar de inércia, como é que a gente calcula? Se é um eixo maciço que nem esse daqui, ou seja, que não tem nenhum furo aí no meio, vocês vão pegar e simplesmente vão usar essa equação aqui, onde eu sei é de novo o raio do círculo, ok? Se é a quarta, vejam que isso daqui é a quarta. Então, esse elemento J, aqui momento polar, ele tem unidades de metro a quarta, no sistema internacional. Agora, se for um eixo vazado, que nem esse daqui, ou seja, que tem um furo no meio, simplesmente vai ser um meio π, e vai ser o raio externo, que nesse caso seria esse C2, a quarta, menos o raio interno, a quarta. Pronto. Agora, por exemplo, se vocês quiserem calcular a tensão em qualquer outra parte do círculo, nessa seção transversal, tá? Por exemplo, aqui a tensão máxima a gente vê que acontece na superfície. Por isso que a gente coloca aqui o C, que é o raio do círculo. Mas se eu quero calcular, por acaso, a tensão em qualquer outro ponto, simplesmente vou substituir o raio do ponto onde eu quero analisar isso, que é esse símbolo aqui, tá? O ρ, ok? Beleza. Agora, e finalmente, por exemplo, aqui no caso de eixos vazados, esse daqui, se eu estou com a tensão máxima, por exemplo, e eu quero saber a tensão mínima, ou seja, a tensão que acontece aqui na superfície do furo, simplesmente coloco a relação entre o raio interno, que esse daqui seria o raio interno, dividido o raio externo, que é esse C, vezes a tensão máxima. Que como que calcula a tensão máxima de novo? Você calcula usando essa equação daqui. Então, se você vai sair com alguma equação desse slide aqui, essa daqui, tá? E querem ver como é que aplica? Tentei ir na aula da semana passada que a gente trabalhou com essa equação aqui. Simplesmente uma equação acabou. Isso quando estamos falando de tensão, tá? E bom, é claro, a parte de eixo polar, momento polar, que é importante para desenvolver isso aqui. Agora, assim como tem tensão, a gente sabe que também tem deformação, ok? Aqui, particularmente, vamos focar só uma deformação. Eu vou aqui fazer um zoom. Que é essa deformação aqui. Esse raio aqui, tá? Esse raio aqui, que está apresentando como esse fio aqui, esse raio vai ser basicamente o que a gente chama de ângulo de torção, ok? Esse ângulo aqui. E como é que a gente calcula? Vai ter que saber o torque que está sendo aplicado nessa seção transversal, porque isso aí por seções transversais. Se vocês veem o exercício da semana passada, a gente fazia seções transversais, tá? E veia qual era o torque. E só se resolve com uma somatória de momentos, é até simples. E aí seria vezes o comprimento dividido o J, que depende do que? Do raio do meu eixo. Então, J preciso o raio, simplesmente. E esse G aqui chama módulo de elasticidade transversal.
que você não vai se importar por encontrar ele, porque isso daí é uma propriedade do material, então geralmente vai ser dada. Agora, essa equação aplica quando você tem uma seção transversal única, que nem essa daqui, ou seja, um eixo que não tem diferentes diâmetros. Agora, se por acaso você tiver um eixo onde acontece isso daqui, que tem vários diâmetros, ou talvez seja o mesmo diâmetro, mas tem um torque aplicado aqui, outro torque aplicado no meio, ou seja, que tem uma variação do torque ao longo do eixo, a equação que você aplica é essa daqui, que é basicamente essa que eu estou apresentando aqui à direita, ok? Essa da direita, só que aplicada em cada uma das seções. Então, por exemplo, aqui seria fazendo um corte aqui, eu aplico essa equação, depois fazendo outro corte aqui, e aplico essa equação, depois outro aqui, depois outro aqui, e aplico a mesma equação, e somo tudo isso. Então, o que vocês podem sair desse resumo, né, da semana passada, dessa aula que eu coloquei, é basicamente essas duas equações. Essa daqui, se conseguir resumir numa só, essa daqui e essa daqui. Uma que é para tensão, cálculo de tensão cisaliante máxima, e essa última aqui que é ângulo de torção, que são as duas coisas que eu posso perguntar. E de fato eu vou perguntar nesse questionário que eu vou mandar para vocês fazer semana que vem, tá? Bom, então sendo isso, vamos agora sim entrar na aula de hoje, que é a parte de eixos de transmissão, ok? Com a parte de eixo de transmissão, vamos ver se já aqui resolveu. Nossa, tá horrível. Mas, com eixo de transmissão, podemos falar o seguinte. Então, quando você vai calcular a parte de eixo de transmissão, tem que se ligar em duas características. A primeira delas, ok? É essa parte de potência, tá? Geralmente você calcula ali a partir da potência ou a partir da velocidade de rotação. Que é isso daqui. Essa rotação geralmente pode ser dada em radianos por segundo ou RPM, a gente já vai falar um pouco disso. E a potência, a unidade básica é watts, ok? E agora o papel de vocês como projetista, deixa isso aí que tá errado, isso aí. O papel de vocês como projetista, tá? Quando tem tudo isso, vai ser simplesmente selecionar o material, ok? Só um momento, gente. O papel de vocês como projetista vai ser selecionar o material, tá? É isso. Escolher o material com uma tensão cisaliante adequada e escolher a seção transversal, tá? É isso. Então, é desse jeito que a gente vai propor a metodologia para calcular um eixo de transmissão. Então, as equações que você vai precisar, então, como eu falei, esse eixo de transmissão, a gente vai se ligar na parte de potência e velocidade de rotação. Então, veja nessa equação daqui que eu estou colocando, a potência é igual a o torque, tá? Vezes a velocidade angular. Então, a vezes a velocidade angular, aqui se for usar essa equação, ela deveria estar geralmente em radianos por segundo. Isso daí só para se ligar. Beleza. Agora, além disso, vocês podem passar de essa velocidade angular à frequência, porque às vezes vocês estão, por exemplo, com um motor que não está dando a velocidade, sino a frequência, por acaso. Aí, como é que eu calculo frequência? Então, veja nessa outra equação daqui. A frequência vai ser, ou melhor, se eu estou com frequência e quero chegar à velocidade angular, quero dizer, vai ser 2π vezes f, que é a frequência que vocês têm. Essas frequências geralmente são dadas em Hz. 1 Hz é 1 sobre segundo, é isso. E, finalmente, a equação que a gente vai usar, então, para calcular esse eixo, esse eixo de transmissão vai ser essa daqui, ó. Essa equação daqui, tá? Que vocês tiram, eu vou mostrar da onde, espera, eu volto aqui. Essa equação não é mais do que essa equação daqui, tá? A equação que eu acabei de apresentar agora vem dessa equação, a equação de tensão máxima. Aí, se vocês isolam nesse elemento J sobre C, vocês vão chegar nesse elemento aqui, ó. Desculpa.
vocês vão chegar nesse elemento aqui, J sobre C igual a torque dividido tensão admissível. Por que vocês vão colocar isso assim? Porque geralmente o torque vocês vão saber, tá? E como é que vocês vão obter o torque? Geralmente vão obter o torque a partir dessas equações aqui, tá? Por exemplo, porque geralmente quando vocês vão fazer um eixo de transmissão, os dados de entrada que vocês vão ter vai ser a potência do motor, tá? E a RPM, ou a velocidade angular, tá? São esses dois, tá? Velocidade angular e potência. São os dados que geralmente são dados pelo fabricante do motor. Aí, a partir dessa potência que você está tendo, tá? Você vai calcular o torque, tá? Ou seja, nesse caso, eu isolaria desse elemento aqui a variável torque, então ficaria potência dividido velocidade angular, e aí fica o torque. Com torque, eu pego aqui o torque e a tensão admissível geralmente vai ser dada, porque vai ser o material que você vai escolher. Com esse elemento aqui, se eu sei ele, eu vou escolher o diâmetro do eixo que vou projetar, tá? Para projetar esse diâmetro, se for um eixo maciço, essa equação que é J sobre C, sabendo que J para eixo maciço é π meio sobre C a quarta, então π meio sobre C a quarta dividido C, ficaria, no final, esse J sobre C, simplesmente isso daqui, tá? Então, eu quero que você se atente desse slide aqui, nessa equação aqui, tá? E nessas daqui, beleza? Vamos fazer 2 exercícios para treinar isso, ok? E vamos ver que isso daí, apesar de ser muita coisa, realmente, vejam, que tudo isso se resume nesse slide. Aparentemente são muitas equações, mas elas são fáceis relativamente fáceis de trabalhar. Ok? Vamos lá no nosso whiteboard. Bom. Então, o exercício diz o seguinte: qual a dimensão do diâmetro do eixo, o diâmetro, né, que deverá ser utilizado para um rotor de motor, tá? Então, aí estamos, como eu falei, geralmente são dadas as condições do motor do eixo de transmissão, tá? Para um rotor de motor de 5, esse HP, né, que são horsepower, que opera a 3.600 revoluções por minuto, RPM, tá? Então, vejam, como eu falei, geralmente você vai ter de entrada a potência, que agora está nessas condições de horsepower, e a velocidade angular, que está em RPM. Talvez para mim essa daí são as duas unidades mais usadas. Então vou para resolver isso daqui. Bom, enfim, vamos acabar o exercício. Diz, se a tensão de desalhamento não deve exceder 60 megapascal no eixo, ok? Então, que é o que ele está pedindo, então. Vocês vão ter que usar. Deixa aqui voltar. Bom, melhor deixa aqui colocar. Então, esse exercício diz calcular diâmetro do eixo de transmissão, tá? Agora, aqui o que está sendo dado? Uma é a potência, tá? A potência, quando eu encontrar esse HP, potência, tá? Tá 5 HP. Agora, quando vocês têm esse HP, horsepower, vocês vão ter que converter em watts, ok? Que são as unidades do sistema internacional.
tá? Até para a gente trabalhar com comprimentos mais próximos da gente, não polegadas, senão milímetros, né? Que para a gente é um pouco mais intuitivo. E bom, acho que é isso, tá? Então vamos fazer isso daqui. Ah, bom, para isso, que equações a gente tem? Eu vou colocar aqui. Temos a equação de J sobre C igual a torque dividido, tá? Tensão cisaliante admissível. Ah, a tensão cisaliante admissível foi dada por exercício, tá? Veja que ele diz, se a tensão de cisalhamento não deve exceder 60 megapascal, ok? Então, temos que 60 megapascal é a tensão admissível. Beleza, então essa daqui é a equação que vocês usam para tirar o diâmetro do eixo. Mas ela ainda pode ser resumida ainda mais. Por quê? Porque esse diâmetro, ou esse eixo, quero dizer, é um eixo maciço, tá? Não diz, em nenhum momento diz que esse eixo tem um diâmetro, tá? É que tem um furo. Ou seja, por ser um eixo maciço, essa equação vai ficar igual a essa daqui, ó. Eu vou mostrar. Isso daqui que eu estou falando. Esse J sobre C, por ser um eixo maciço, vamos usar essa expressão daqui. Okay? πC3 igual a 2. E podem ficar tranquilos, que na prova eu vou ficar com eixos maciços. Não vou trabalhar com eixos vazados. Mas na parte de eixo de transmissão, de novo, o eixo vazado pode ter relacionados à seção 3.1 e 3.2. Tá, aqui vai ser C3 igual 2 igual a torque sobre tensão admissível. Ok? Agora, o que a gente está indo atrás, queremos descobrir, é isso daqui, esse C, que é o raio. E com o raio a gente já sabe o diâmetro do eixo. Então, da equação vemos que sabemos a tensão admissível, essa daqui, que é 60 megapascal. E o torque ainda precisamos descobrir. Só que, vamos voltar no slide, vocês vão ver que temos duas expressões para obter o torque, que são essas duas aqui. Aqui estamos relacionando potência, ok? Com, eu quero dizer, o torque com potência e velocidade angular. E aqui, nesse caso particular, estamos relacionando o torque com potência e frequência, que é esse F. Deixa, eu vou pegar isso daqui e vou colar lá. Temos isso daqui. Agora, o exercício, o que ele nos deu? Nos deu as RPM, né? Então, se a gente sabe RPM são unidades de velocidade angular. Vocês concordam comigo, né? Velocidade angular. A velocidade angular seria esse aqui, esse ômega. Ok? Então, se o C é o ômega e a potência que está em horsepower, nós vamos converter para watts, vamos saber o torque. E com o torque, a gente já consegue resolver essa equação daqui. Ok? Então, vamos fazer isso. Então, vamos inicialmente, então, dessa equação aqui. Desculpa. Dessas equações aqui, temos, então, que potência igual a torque dividido velocidade angular, que é esse W, esse ômega. Ok? Ou, como estamos indo atrás de torque, porque a gente tem potência e temos neste momento potência e velocidade angular, ou seja, aqui eu esqueci que velocidade angular é igual a, pelo exercício, 3.600 RPM, tá? RPM. Então, aqui tem torque, temos que torque vai ser igual a potência dividido ômega.
ok? Agora, potência, vamos converter potência. Potência está como 5 horsepower. Só que o que eu falei aqui, ó, vamos ter que converter horsepower para usar essa fórmula aqui. Quero dizer, para usar essa fórmula aqui, vamos ter que converter o horsepower a vatios. E como é que você vai converter? Simplesmente vamos usar a unidade de conversão de horsepower para vatios, que é 900 e, espera, eu vejo aqui, 700, desculpa, e 46. Então temos que um horsepower é igual a 746 vatios, que é isso que a gente está procurando, né? But horsepower com horsepower vai embora, esse HP com HP vai embora, e aí a gente chega num valor de 3.730 watts. Ok? Eu vou colocar aqui em parênteses as unidades de watts assim, como um todo, são as seguintes. Se vocês têm curiosidade, as unidades de watts são basicamente newton vezes metro por segundo, ou seja, o watts é basicamente força vezes velocidade, ok? Ah, bom, pode deixar 3.730 watts, ok? Então já estamos com a minha potência em watts. Agora, a gente vai também, vou voltar aqui, passar de RPM, ok? Que é isso daí que foi dado no exercício. E quando estamos em RPM, vamos converter para radianos por segundo, ok? E como é que a gente vai fazer essa conversão? Então vamos aí. Temos que o ômega, né, foi de 3.600 RPM. O que é RPM em si? É uma revolução por minuto. Isso daí é um RPM, revoluções por minuto. Ok? E precisamos passar de revoluções por minuto a radianos por segundo. Então vamos fazer isso. Bom, primeiro, sabemos que um minuto, ok, tem 60 segundos. Beleza, então minuto com minuto vai embora. E temos segundos. E radiano, vamos converter revolução para radianos. Uma revolução para um radiano. E temos que uma revolução, o que é uma revolução? Uma volta do meu círculo, do meu eixo. E quando o meu eixo dá uma volta, ele vai percorrer 2π radianos. Ok? E com isso, revolução com revolução vai embora. E se vocês fizerem esse cálculo aqui, vão chegar num valor de 376,99 radianos por segundo. Ok? E pronto, gente. Ó, já temos potência, já temos velocidade angular, tá? E elas em watts em radianos por segundo, que isso temos que fazer para usar nossa equação aqui, ó. Agora, com isso daqui, vamos aplicar finalmente a equação. Essa daqui. Então, vamos aplicar essa equação. E temos que o torque, então, pela equação, é potência sobre velocidade angular. Só que temos que a potência que a gente calcula é 3.760 watts, ok? E a velocidade angular é 376,99. Desculpa, aqui, ó. Deve um erro. Aqui não é 360, é 730.
watts. E aqui embaixo, então, vai ser 376,99 radianos por segundo, ok? E isso, se você fizer, vai dar 989 Newton vezes metro, que são unidades de torque. Agora, por que dá Newton vezes metro, tá? Se alguém tiver essa dúvida, eu vou colocar aqui como parênteses, tá? Mas é porque os vátios, essas unidades de vátios, como eu falei anteriormente, elas são força vezes velocidade, né? E as unidades de velocidade angular é radianos por segundo, como eu falei. Aí, se vocês fazem a conversão, vão chegar justamente nesse Newton por metro, ok? Eu vou voltar aqui. Bom, importante de tudo isso, é que se vocês garantem que aqui em cima a potência tem watts e aqui embaixo tem radianes por segundo, necessariamente o torque vai ficar em newtons por metro, ok? Então, ó, com torque, a gente já pode resolver o exercício, tá? Porque temos o torque, temos aqui tensão admissível, e pronto, e a gente vai isolar esse C aqui. Então, vamos aí isolar isso. Professor, Oi. Essa divisão que você fez aí, que deu 9,89 newtons-metro, tá certo? É 89 ou 81? Espera eu ver aqui que talvez... É 89, espera aí. 730. O meu deu 89 também. É 9,89 e uns quebrados aí. É que às vezes eu pego todas as vírgulas nos outros cálculos, aí... mas dá 89 sim. Dá. Tá, ok. Eu vi o meu erro aqui. Beleza. Tá. Beleza. Ok, obrigado. Nada. Beleza, então, gente, ó. Estamos com torque. Ou seja, inicialmente foi dado no exercício, como eu sempre falei. No exercício sempre, geralmente, vai ser dado potência e velocidade angular, que são as variáveis próprias do motor, tá? Só que, para a gente se atentar, okay, e usar as equações que eu apresentei, temos que passar isso à unidade de watts e radianos por segundo, caso o exercício não esteja nessas unidades, que está aqui focado. Por exemplo, vocês vão ver muito na prática que os motores são vendidos em HP, em horsepower, em revoluções por minuto, tá? Caso vocês quiserem usar, façam essa conversão, que não é tão complexa. Com isso daí, a gente pode tirar dessa equação de potência, né, o torque, tá? E com o torque que a gente calculou, vamos nessa equação aqui, ok? E resolvemos para calcular o nosso diâmetro. Então, vou fazer aqui um zoom. E aqui, então, vai ser π sobre esse quadrado, né? Esse cubo, C ao cubo, desculpa, C ao cubo, dividido 2. Tudo isso igual a 90,89 newton sobre metro. E aqui embaixo, os 60 megapascal que foi dado pelo exercício. Lembrando que mega, né, por 10 a 6. E pascal é newton sobre metro quadrado. Ok? Se vocês mexem com isso aqui, então vamos obter esse momento. Vamos obter, vou colocar aqui, tá? Resolvendo essa parte daqui, que está em verde, vamos chegar aqui e C ao cubo sobre 2 é igual a
0,165 10 a menos 6 metro cubo, né? Metro cubo, opa. Metro cubo, ok? E finalmente, então vamos isolar esse C aqui, ó, que é o que estamos indo atrás. Então ficaria C ao cubo igual a 2, né? Esse 2 passa a multiplicar, esse P a dividir. 165 por 10 a menos 6 metro cubo dividido π, ok? E resolvendo, né, esse elemento, esses valores aqui, ok? Esses valores daqui, e tirando a raiz cúbica disso, vocês vão chegar finalmente num C de 4,7 por 10 a menos 3 metros, tá bom? Agora, como estamos indo atrás do... eu esqueci de fazer de cálculo aqui, mas vamos aí. Era o diâmetro que estava pedindo, né? Nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes esse C daí. Aí, esse C daqui vai ser... vezes 4,7 exponente menos 3, eita. Dá 0,094 metros. 00, desculpa, 94 metros. E se vocês, ainda que se colocar em valores mais razoáveis na prática, que é o milímetro, que geralmente é assim que se pedem os eixos, então vamos colocar isso em milímetro, né? Sabemos que 1 metro é 1000 milímetros. Ok? E, portanto, isso é igual a 9,4 milímetros, o diâmetro. Ok? Então, vou voltar, tá? E vou fazer um resumo do que a gente fez no exercício, tá? O exercício, vamos fazer aqui um zoom, no enunciado falava o seguinte. Então, primeiro, uma coisa que eu falei no começo da aula. Quando a gente vai escolher um eixo de transmissão, geralmente você parte da potência e da velocidade angular. Que isso daí são as variáveis que você vai conhecer, ou melhor, os valores que você vai conhecer pelo motor, ok? Então, justamente aqui diz qual a dimensão do diâmetro do eixo que deverá ser utilizado para o rotor de um motor, aí está dizendo, que é de 5 horsepower HP e que opera a 3.600 revoluções por minuto, se a tensão de desalhamento não deve exceder os 60 megapascal. Ok? Esse era o exercício. Então, primeiro, coisas que a gente anotou, as coisas que estavam sendo dadas pelo exercício. A potência, que esse horsepower é potência, tá? A tensão admissível, que era 60 megapascal, e a velocidade angular, que é revoluções por minuto. Agora, esses valores de velocidade angular e potência, a gente tinha que converter inicialmente a watts e a radianos por segundo, ok? E isso que a gente fez aqui embaixo. Bom, esse daqui talvez precisa decorar, acho que não, mas esse daqui é importante, saber que um horsepower é 746 watts para fazer essa conversão, tá? Então, passa de potência de horsepower para watts e a velocidade angular de revoluções por minuto a radianos por segundo. E pronto. Aí você já vai usar, primeiro, a equação de potência igual a torque vezes velocidade angular.
para saber o meu torque, ok? Porque com o torque eu vou entrar nessa equação aqui, tá? Essa equação que me relaciona o torque que tá acontecendo no motor devido quer dizer, que está acontecendo no eixo devido ao motor, tá? Esse é o torque que está dando o motor, dividido a tensão admissível. A tensão admissível é o material que você escolhe. Quando você sabe essas duas coisas, pode saber o diâmetro do eixo que você vai botar, tá? Agora, para a gente treinar um pouquinho mais isso, vamos fazer um outro exercício bem parecido, ok? Vocês vão ver que é Professor, meio... Oi. Nessa parte aí onde que você colocou aí o 9,89 newtons por metro, dividido por 60 MPa, megapascal, você converteu. Só que aqui na calculadora que a gente converte dá 1,65, 10 a menos 7. É a mesma coisa, só que eu coloquei por 10 a menos 6, tá? Eu simplesmente peguei... Então, é porque na calculadora, você coloca aqui, ela te dá de outra forma, né? Então, se você acaba colocando diferente da calculadora, pode ser que na hora que você está fazendo o exercício, você se perde um pouquinho nisso, né? Não, mas se vocês quiserem, pode... É que eu peguei isso daqui de Excel, tá? Agora, esse daqui, ou esse valor, se vocês quiserem, podem colocar do jeito que está na calculadora. Pegar o valor que deu na calculadora, que é 1,65 por 10 a menos 7, e vai dar exatamente esse 4,7 por 10 a menos 3. Vai dar exatamente a mesma coisa. Bem, se vocês quiserem conferir, ou vamos conferir, tá? Então, porque aí fica mais fácil, assim, fica mais fácil a gente fazer um exercício e ele bater tudo certinho com o que a gente está vendo, né? Tá. Não, o único que eu coloquei aqui é o mesmo valor, só que eu coloquei a vírgula num outro canto, mas vamos Sim. colocar. Não, entendi. Que Tá. aí, como você diminuiu em vez de ser menos 7, ser menos 6, aí a vírgula anda, né? Um a menos. Isso. Mas, Por 10 a menos 7 metro cubo, né? isso. Aqui eu estou simplesmente colocando do jeito que estava na calculadora. Bom, imagino que na calculadora que vocês usaram tá isso. Tá isso mesmo. 1,65 por 10 a menos 7. Aí, tá. Vamos ver? Deveria estar exatamente a mesma coisa. 1,65 expoente menos 7 vezes 2 dividido o π. E raiz cúbica, né, disso. Bom, vou colocar aqui do jeito que está na calculadora, justamente esse 4,7, só para vocês verem, vou apagar aqui, eu vou colocar na calculadora, ali dá justamente os valores com esse monte de vírgula, de zeros antes, tá? Dá 0,0047. Então, Tá? aí eu fiz, tinha dado isso aí. Aí Metros. quando chegou eu separei e falei, não, vou ver o que ele fez. Então, tá vendo? 0,0047 metros. E aqui simplesmente puxei isso e coloquei 4,7 por 10 a menos 3. Mas bom, Sim. dá mesmo, tá? Sim. Aí no final podem pegar esse valor, multiplicar por 2 e vai dar 0,094, ok? Que é isso daqui. Ok? Tá. Por exemplo, aqui, aqui, por exemplo, eu esqueci um 0. Desculpa. Esqueci aqui. Às vezes essa conversão dá uma bloqueada, né? Oi? Que às vezes você faz uma conversão assim, dá para entender, mas às vezes dá uma bloqueada, né? Porque você vem fazendo um monte de cálculo, né? Aí você vem confiando no que a calculadora tá te dando.
Aí, por causa de uma coisinha mínima, você acaba se perdendo no resultado final. Ah, tá. Não, tudo bem. Não, mas tá certo, ok? Mas bom, deu para entender? Realmente são algumas equações. E isso daqui é meio automático, vocês vão ver, meio mecânico. Vamos fazer um outro exercício bem parecido. Vamos fazendo aos poucos e vocês vão ver que a metodologia é exatamente igual, ok? Então vamos aí, eu vou pegar aqui. O segundo exercício é justamente aquele que está lá no livro único, para que vejam que a gente também usa o livro único às vezes. Então, o exercício, desculpa. O exercício me diz o seguinte: o eixo de transmissão, bom, aí estava apresentando uma figura que eu esqueci de colocar, mas bom, a figura não tinha nada a ver, mas enfim. Será utilizado um motor M com potência. Então, geralmente o que eu falo? Geralmente dado, quando você vai calcular um eixo de transmissão, são dadas as condições de potência e velocidade angular do motor, tá? E isso não foi, e aqui foi exatamente o mesmo caso. Será utilizado um motor com potência de 3.500 watts. Oh, e o bom daí, vejam que a potência já está em watts, você não vai ter que fazer nenhuma conversão, tá? Está em watts, beleza. Aí diz, se a velocidade angular for de 200 RPM, então esse daqui vamos ter que converter para radianos por segundo, né? E diz, e o material utilizado, então já estão dizendo qual que é o material que você vai colocar, você não vai ter que se preocupar para escolher o material, possuir uma tensão admissível, ou a tensão cisaliante admissível é de 80 megapascal, ok? Qual deve ser o diâmetro do eixo? Exatamente a minha pergunta do exercício anterior. Qual que é o diâmetro do eixo para atender às exigências do projeto? Então, primeiro, o que a gente vai ter que fazer? Lembrem, temos que passar potência para watts, que já está em watts, tranquilo. E o RPM sempre vai ter que converter, aqui eu coloco, a radianos por segundo, ok? Agora, como é que vocês vão fazer essa conversão? Vamos fazer exatamente o que a gente fez no exercício passado. Então, já 200 RPM, que RPM quer dizer revoluções por minuto, então revoluções, quantas revoluções ele dá por um minuto. Vamos passar isso para radianos, então, primeiro, 1 minuto, né? Vamos tirar esse 1 minuto daqui embaixo, vamos tirar esse 1 minuto, então temos que 1 minuto é igual a 60 segundos, e vamos tirar a revolução, e sabemos que quando um eixo, um círculo dá uma revolução, ou seja, uma volta, ele vai percorrer 2π radianos, ok? Se vocês fazem esse cálculo aí, ele vai dar 20,9 radianos por segundo, ok? Agora, a potência está em watts. Então, já temos a potência em watts, não precisamos converter. E lembrem que temos uma equação que potência é igual a torque vezes velocidade angular. E a gente vai precisar torque, tá? Pelo seguinte, eu vou colocar aqui a equação. Lembrem que a equação é π c cubo sobre 2 igual a torque dividido tensão admissível. Precisamos do torque para calcular o nosso diâmetro do eixo. Por isso que a gente vai vir nessa equação aqui, né? E de novo, isso. Então, temos que torque vai ser potência sobre velocidade angular, as quais têm que estar em watts,
em radianos por segundo para chegar a newtons por metro, ok? Isso daí é importante. E beleza, então vamos botar aqui os 3.500 watts, que calculamos anteriormente, dividido a velocidade angular, que é 20,9 radianos por segundo. E se vocês fizerem esse cálculo aí, ele vai dar um valor de 167,5 Newton metro. Beleza? Agora, se eu sei o torque, pronto, eu vou aqui nessa equação, nessa mesma equação de lá em cima, que a gente tinha usado, né, no exercício anterior, e isolamos o C cubo. Tá? O C, quero dizer, que é o raio. Nesse caso, está perguntando o diâmetro, então vai ser 2 vezes esse C. Aqui vai ser π C ao cubo sobre 2 igual torque sobre tensão admissível. E aqui temos que ok? Vamos isolar aqui já o raio. Temos que esse raio vai ser 2T dividido π tensão admissível, né? Ou C igual a raiz cúbica de 2 vezes T, π vezes tensão admissível. Ok? Então, vamos aqui, substituindo esse valor, vamos ter que raiz cúbica vai ser o torque, 2 vezes o torque, que está em Newton metro, então beleza, 167,5 Newton metro, dividido π vezes a tensão admissível, que nesse caso foi de 80 megapascal. 80, como é mega, de novo, não podíamos esquecer esse mega, né? 10 a 6 Newton sobre metro quadrado. Quando você resolve essa equação daí, isso vai dar um valor de 0,011 metros ou em milímetros, 11 milímetros. Tá? Isso daí é o raio, né? Agora, o exercício, que é o que geralmente você vai comprar em qualquer fabricante, ou escolher, né, de um catálogo, é o diâmetro. Então, com isso, temos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ou... Aí, tá. 11 milímetros, né? Ou seja, nosso diâmetro é 22 milímetros, que é o diâmetro adequado para suportar o torque que está colocando, está impondo, quero dizer, o motor, e a tensão admissível, ou seja, o material que você escolheu, tá? Com esse material e com esse torque, você tem que colocar esse diâmetro, é isso que está falando. Agora, se por acaso você quer reduzir esse diâmetro, por exemplo, nossa, não, esse diâmetro está muito pequeno, que coisa você deveria fazer? Bom, primeiro, ou seja, o normal seria escolher um material, essa tensão admissível é do material, né? Então, se você acha que esse diâmetro é muito grande, ou quer deixar, por exemplo, o elemento mais leve, e quando vocês têm uma coisa com um diâmetro maior, o elemento também fica mais pesado. Então, vamos reduzir esse diâmetro. Como que eu faço isso? Escolhendo material com uma tensão admissível maior, por exemplo. E, bom, e o torque já se depende do motor. Às vezes o motor você não tem o que fazer. Esse é o motor que tem que usar para garantir algumas aplicações. Então, o que vocês acham? Acho que é mais ou menos vejam que é mais ou menos uma receita sempre. Temos potência,
temos aqui velocidade angular, aí a gente tem que garantir que eles estejam em watts e a potência, né, e a velocidade angular em radianos por segundo, senão a gente converte. Aí a gente vai nessa equação que relaciona potência com torque e velocidade angular, obtém o torque, né, para justamente ir finalmente nessa equação daqui, que é essa mesma daqui, para saber o diâmetro do eixo, ok? Bom, então é isso. E para encerrar a aula de hoje, ainda não encerramos, vamos trabalhar um tema que com isso daqui encerraríamos, falamos assim, a parte teórica do curso, tá? Já está cada vez mais perto do final. Então, o que a gente vai falar é uma coisa que chama concentração de tensões para eixos circulares, aí que vem. Essa parte de concentração de tensões, isso você vai encontrar alguns quando for ver a parte de resistência dos materiais avançado. Se discute um pouco na parte de flexão de vigas, por exemplo. Mas isso daí são tabelas, são gráficos que dependem muito do tipo de geometria que você tem. Aqui a gente vai trabalhar uma das mais básicas, tá? Mas saibam que tem algumas outras tabelas para trabalhar. Então, é o seguinte, quando a gente fala concentrador de tensões, é o seguinte, a gente às vezes pega, quando está analisando um elemento, como se o meu eixo, ele fosse tipo, sei lá, ele tem uma transição de tensões bem devagar. Só que o que acontece? Se vocês veem esse eixo, né, que tem um diâmetro D, que é maior, e um diâmetro D minúsculo menor, ele tem que ter uma transição, né? E para essa transição, você vai ter aqui essa curvatura, que estão colocando como A, tá? Dependendo dessa curvatura, essa transição vai ser mais ou menos severa, tá? E na medida que você tem essa transição mais ou menos severa, o que acontece? Pensa que vocês estão torcendo esse material. Quando vocês estão realizando essa torção desse material, as maiores tensões não vão acontecer geralmente nessas mudanças de diâmetro, tá? Nessas regiões de curvatura. Então, por isso que geralmente a galera, quando está usinando o material, se recomenda tirar os cantos vivos, por exemplo, né? E dar uma certa curvatura, justamente para reduzir essas tensões, essas concentrações de tensões. E um outro elemento que é bem comum, por exemplo, para fazer o ajuste de coisas é a chaveta, tá? Que nem essa daqui. Essas seções, né, que se fazem nos eixos são bem comuns, por exemplo, para colocar engrenagens, por exemplo, tá? Agora, como é que a gente vai fazer quando tem... Vamos analisar realmente só esse caso daqui, tá? É isso que vai se avaliar, só esse caso daqui, quando você tem um eixo que passa de um diâmetro menor a um diâmetro maior e a gente sabe a curvatura, né, dessa transição, ok? Agora, como é que a gente vai fazer? Primeiro temos a mesma equação que eu apresentei no começo dessa aula aqui, mas também que foi discutido semana passada, que diz que tensão de desalhamento é igual... Então, não vejam por enquanto esse K. Tensão de desalhamento é igual a torque vezes raio dividido momento polar momento polar, tá? Da seção. Agora, aparece agora um K, tá? Esse K, deixa eu ver, esse K, ele corresponde ao quanto, esse K é simplesmente o quanto eu vou multiplicar a tensão devido a essa mudança de diâmetro entre o diâmetro menor e o diâmetro maior. Obviamente depende desse raio aqui. Qual raio? O raio desse canto, ok? Agora, para ver o quanto vale esse K, vocês simplesmente vão ir nesse gráfico aqui, ok? E nesse gráfico, o que vocês vão ter? Nesse gráfico vocês têm umas curvas, né? Que estão caindo aqui, essas roças, sei lá, que simplesmente é a relação entre o diâmetro maior e o diâmetro menor, ok? Então, vê mais ou menos aonde cai.
Caso, por exemplo, vocês caem num número que não vai dar exatamente em cima dessa curva, vão colocar uma coisa intermediária, tá? E aqui embaixo vai ser a relação entre o raio, tá, desse canto que vocês colocaram, dividido o diâmetro menor, tá? Então, todos esses cálculos aqui são feitos com o diâmetro menor, tá, do eixo, o eixo de menor diâmetro, tá? Beleza. Então, é isso, simplesmente uma equação e procurar aqui na tabelinha. Vamos fazer, então, um exercício para resolver. Exercício não fica muito longo, já que vamos analisar, vamos resolver só o literal A, tá? O B coloquei, mas não precisa. Inicialmente o A com o literal A, a gente já consegue ver o que foi discutido nesse slide anterior. Então vamos ir lá. Esse daqui é o nosso enunciado e eu vou pegar e vou copiar ainda o nosso eixo, o eixo que a gente está analisando. Opa. Tá? Esse eixo, então estamos vendo que temos um eixo, justamente dá para aplicar essa abordagem que acabei de apresentar, porque um diâmetro menor ou um diâmetro maior, ele sabe a curvatura, olha, que está dando a curvatura desse canto aqui, ó. Tá? E para resolver isso, então vamos ir lá na nossa apresentação, vamos precisar dessa equação aqui, né, que é o cálculo da tensão máxima. Aí, por exemplo, está dizendo a potência máxima, ainda precisamos calcular potência. Porque ainda bem, para calcular potência, temos o que a gente já apresentou anteriormente, tá? As equações que foram apresentadas anteriormente. Beleza, temos isso aqui. Aí, precisamos ainda o nosso gráfico. Vamos pegar esse gráfico aqui, que vai ser necessário para a gente fazer as nossas análises. Ok? Então, beleza. Então, para resolver isso daí, um momento, deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, primeiro, a gente vai precisar calcular no final vai ser a potência, tá? Só que para calcular potência, espera aí, tá, para calcular a potência, gente, vamos ver. Para calcular potência, como a gente viu anteriormente, temos que potência é igual a torque vezes ômega. Beleza? Agora, pelo exercício está sendo, o eixo da seção variável mostrado deve girar, né, com 900 RPM, ok? Então, se diz que está girando com uma velocidade angular de 900 RPM, é porque a gente já tem o nosso ômega, 900 RPM. E está em RPM, ou seja, a gente vai ter que converter para radianos por segundo, ok? Aí também diz o seguinte, bom, 900 RPM é transmitindo potência de uma turbina para um gerador, enfim. Aí já nos diz a classe do aço, ou seja, o tipo de aço que está sendo usado, e diz que a tensão de cisalhamento admissível é de 55 megapascal. Então, tensão admissível é igual a 55 megapascal. Se vocês vão ver, esse 55 megapascal, que é a tensão admissível, de cisalhamento admissível, é a máxima tensão que você pode colocar, né? Porque é a máxima que você...
permite o material que você escolheu. Então, esse 55 megapascal seria também igual a esse sigma máximo, que está apresentado aqui, tá? Da equação. Sigma máximo, ok? E, bom, e o J, esse J daqui, para calcular, por exemplo, esse J depende da seção transversal, que nesse caso é um eixo maciço. A gente sabe que para calcular o J, o momento polar de inércia de eixos maciços, é igual a π meios C a quarta, tá? É isso. E, bom, então vamos ver aí. Estamos indo atrás de potência, né? E estamos com todos esses valores que foram dados. Entre outras coisas, a gente vai pode saber a partir disso daí o J, né? Porque está sendo dada a geometria, então sabemos o J, que é o momento polar de inércia. A gente sabe o raio, claro, porque esse raio, de novo, esse raio é feito todo com o eixo menor, tá? Porque o eixo menor que vai sofrer mais. Então, pegando sempre o eixo menor, o momento polar de inércia do eixo de seção transversal menor, né? Dessa seção transversal menor. E, finalmente, esse K, agora esse aí que vem importante. Isso daqui é o único novo, realmente, dessa aula. O K, que é o fator concentrador de tensões. E como é que a gente calcula K? Vamos vir nessa tabela, tá? E vejam que para entrar nessa tabela, quero dizer, vamos precisar calcular R sobre D, essa relação é R sobre D, e essa relação de D maiúsculo com D minúsculo. E pronto, com isso sabemos o K, sabendo o K, sabemos o J, sabemos a tensão máxima, a tensão admissível, sabemos o diâmetro. Com isso a gente pode calcular o torque, né? Então aqui, com todas as coisas que a gente sabe, isolamos e calculamos torque. E com torque vamos e substituímos na equação de potência para obter justamente a potência, né? Porque temos torque e velocidade angular. Então vamos sair aos poucos. Primeiro, precisamos calcular o K. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou fazer mais ou menos o procedimento. Então, primeiro procedimento, vamos pegar dessa equação de tensão máxima admissível e isolar o torque, tá? J. Então, temos, que torque vai ser igual a momento polar de inércia vezes a tensão admissível, ou tensão máxima I, dividido K vezes C, tá? Beleza. Depois, então, precisamos calcular esse K ainda. E depois daqui, vamos ir na segunda parte e vamos calcular com a equação de potência torque vezes velocidade angular e chegamos na potência. É isso. São as duas equações que vamos usar. Tá? Primeiro, vamos calcular o K, né? Precisamos saber primeiro o K. Então, como é que a gente sabe primeiro o K? Então, precisamos ir nesse gráfico aqui, tá? Vamos ir aos poucos. Vou colocar aqui, então, primeiro, calculando o K, que é o fator concentrador de tensões. Esse K, então, precisamos o D maiúsculo sobre D minúsculo. Só sabemos que o D maiúsculo é 190 e o D minúsculo é 95, né? Então, pronto. Temos que D maiúsculo sobre D minúsculo. Aí temos que 190 dividido 95. Isso daqui está dado em milímetros, né? Então, já sabe, seria um valor adimensional nesse caso. Tá? E isso daqui daria 2, beleza? Então, D sobre D é 2, né?
E a gente vai ver e tem justamente uma curva aqui, que é aquela correspondente a D maiúsculo sobre D minúsculo igual a 2. Beleza. Agora, para pegar ainda o valor de K, que está aqui no eixo Y, precisamos saber o valor de R minúsculo sobre D, onde esse R minúsculo é o raio desse canto aqui, ok? E vejam que esse raio é de 14 milímetros. Então, temos que raio sobre D minúsculo igual a 14 milímetros dividido 95 milímetros. E com isso temos que esse R minúsculo dividido de D minúsculo é igual a 0,15. E beleza. Agora, se vocês vão com esse D sobre D igual a 2 e esse R minúsculo com D minúsculo igual a 0,15, então estamos aqui. Vamos onde ele corta, aqui esse D sobre 2 igual a 2. Isso daí vai dar aproximadamente aqui. Então, vamos colocar aqui que o K é igual a aproximadamente 1,33. Tá? Então, já sabemos o K. Opa, 1,33, quer dizer, 0,33. Ok, sabemos o nosso K. E pronto. Então, agora, o que a gente vai precisar calcular é o J, tá? O J sobre C, melhor. Eu vou ainda ir aqui nessa equação. Vamos pegar aqui nessa equação anterior. Eu queria mostrar o seguinte. Vejam que o J para um eixo maciço é J sobre C, J meios, né? C quarta, tá? Deixa eu ver. Aqui vamos colocar esse J sobre C, a parte. Sigma máximo dividido K, ok? Então, vamos calcular esse J sobre C, tá? Vejam. Por que esse J sobre C? Porque o J só depende do raio. E aqui temos também raio. Então, a gente vai conseguir tirar esse valor daí. Então, daqui temos que o J sobre C desse eixo de menor diâmetro vai ser sabemos que J é π meios C a quarta e tudo isso dividido C, né? Então vamos C com C e aí temos que J sobre C é igual a πc cubo sobre 2. Substituindo aí, a gente vai ter que π, o raio que vocês vão ter que colocar aí é o raio, de novo, de menor da circunferência, quer dizer, do eixo de menor diâmetro, que seja de 95 milímetros. Ou seja, 0,095 metros ao cubo sobre 2. Opa! E isso daí vai dar... espera aí que aqui eu tô errado, porque o 95 milímetros é o diâmetro, né? Vejam que aqui esse C é realmente raio. Então, isso daqui vai ser raio. Deixa eu converter aqui, 95. Isso daí vai dar 0,475 ao cubo. Tá? E aí isso daqui vai dar
1,68 por 10 a menos 4 metro cubo, tá? Então, beleza. Vocês já sabem o J sobre C, já sabem o K, e já sabem a tensão admissível, porque ela foi dada pelo exercício. Então, beleza, vamos aqui no exercício e a gente substitui isso aí. Torque é igual a 1,68 por 10 a menos 4 metro cubo, tá? Que esse daqui é J sobre C, né? A tensão admissível, ela é de... Quanto que foi? 55 megapascal, tá? Então, se é 55 megapascal, quer dizer que vai ser 55 por 10 a 6 newton sobre metro quadrado. E tudo isso dividido um fator que é adimensional, né? Que é esse K, que é de 1,33. Com isso daí, vamos chegar que o nosso torque, no final, vai dar um valor de... Só um momento... 6.955 Newton-metro. Ok? Beleza, então, como estamos com o nosso torque, a gente já pode ir nessa equação daqui, ó. Nessa equação daqui. Essa de potência igual a torque vezes velocidade angular para calcular a minha potência, né? Então, temos, finalmente, vamos ver que vamos ter que fazer ainda uma coisa aqui, que é o seguinte: potência vai ser igual a torque vezes velocidade angular. No entanto, a velocidade angular que foi dada no exercício, ela está em RPM, 900 RPM, tá? Vamos converter isso em radianos por segundo, tá? Então, temos que, aqui eu vou colocar a um lado, tá? Vamos colocar aqui embaixo, tá? Temos que ômega foi 900 RPM. Convertendo isso para radianos por segundo, temos que... lembrem que isso daqui fica mais fácil. Uma revolução por minuto. Aí temos que 1 minuto igual a 60 segundos. Com isso vamos embora os minutos. Aí temos uma revolução aqui embaixo, dividindo, né? Porque temos que mandar embora a revolução. Só que uma revolução que é uma volta, uma revolução, você percorre 2π radianos. E pronto, se vocês fazem esse cálculo que eu não tinha feito inicialmente, vai dar... Só um momento... 900 dividido 60... vezes 2 vezes π. Isso vai dar aproximadamente, galera, 94,25 radianos por segundo, ok? E ó, como a gente agora já tem radianos por segundo e temos o torque Newton-metro, né, que se foi calculado anteriormente, a gente tem que potência é igual àquele torque, né? Torque vezes ômega. Torque vezes ômega. E o torque que tinha sido calculado anteriormente, que é 6.955 Newton-metro, vezes 94,25 radianos por segundo. Isso daí vai dar
60 e... Aqui, dá um número gigante. Dá 655.493,31 watts. Ou, se vocês quiserem, né, puxamos essa vírgula, três números para a esquerda, 1, 2, 3, e vai ser 655,5 kilowatts. Acho que é isso. Beleza, gente? Então é isso, gente. Com isso daí a gente encerra a aula de hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa em específico. Dúvida sempre fica um pouquinho, né, professor? Mas assim, a gente tem que exercitar, né? Ah, tá. Assim, essa última parte, eu quis colocar um exercício que faz o contrário, porque antes a gente sempre estava com potência e com velocidade angular e íamos atrás do torque. Agora a gente está com torque e com velocidade angular para calcular potência, foi isso. O único que eu quero que você se atente nesse último exercício é o seguinte: primeiro, precisam saber usar a tabela, mas a tabela vai depender das dimensões dos eixos que eu vou passar, que é isso daqui, tá? Que é essas relações entre D maiúsculo e D minúsculo. E raio desse canto com o D minúsculo, isso daí é de tabela, não precisam decorar. Que isso daí vai dar um K, tá? Aí no final vocês podem ir aqui, já nas equações que eu dei, essa daqui e essa daqui, para calcular a potência. Aqui o único que eu fiz assim estranho foi pegar o J sobre C, né? Que eu separei, mas vocês poderiam ter calculado também por separado o J, olha, usando essa equação simplesmente calculo J e pronto, calculo J, calculo C, calculo K que tirou de tabela. E geralmente esse sigma máximo eu vou dar quando for necessário calcular um eixo de transmissão, tá? Então é isso. Eu vou colocar, como eu falei, aqueles exercícios para você resolver. Vai ser simples para não tirar muito tempo de você. Vai ser bem parecido com isso daquilo que eu apresentei nas aulas, até para que simplesmente seja para vocês exercitar. E semana que vem a gente vai fazer um resumo de tudo, tá? Aí eu espero que vocês já fiquem bem treinados para a prova. Que, como eu falei, vão ser 10 perguntas, tá? São somente 10 perguntas. Então eu espero que seja resolvida muito mais rápido. E que todos tirem 4.000 pontos, né? Que é o máximo. Ok? Então é isso, gente. Beleza, professor. Ok. Beleza, professor, valeu. Nada, que isso. Já estamos chegando no final, tranquilos. Valeu, boa noite. Beleza, gente. Então, Beleza, Falou, professor. Boa noite. Tchau. tchau, boa noite. Depois eu passo isso lá no YouTube. Se cuida. Tchau. Beleza. Falou, tchau. Beleza, falou, professor. Tchau.